Boa tarde, meu nome é Deise, eu sou procuradora jurídica do município de Marechal Cândido Rondon e faço assessoramento jurídico da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Eu vou falar um pouquinho do nosso programa de desenvolvimento econômico Compra Marechal, que a gente implantou recentemente aqui em Marechal Cândido Rondon. Resumidamente, nós fizemos uma alteração na nossa lei municipal de política de incentivo às micro e pequenas empresas no ano de 2002 e com base nessa alteração da lei, então nós criamos alguns mecanismos para incentivar a participação das micro e pequenas empresas de Marechal Cândido Rondon e da região nas nossas contratações públicas, né? Entre as medidas foi feita a criação de uma micro-região denominada Grande Marechal, que é composta pelo município de Marechal Cândido Rondon, Quatro Pontes, Mercedes, Pato Bragado e Entre Rios do Oeste. E com a criação dessa região de desenvolvimento, nós aprovamos então um decreto onde foram implementadas algumas medidas especiais para as empresas localizadas nessa microrregião. Entre as medidas tem a licitação restritiva para micro e pequenas empresas sediadas nessa microrregião criada pelo decreto. Tá? Então todas as nossas licitações com item de até 80 mil, assim como as licitações de bens divisíveis, que possam ter a formação de uma cota de item, são feitas exclusivamente para a participação de micro e pequenas empresas dessa região Grande Marechal. O requisito para participação, para a realização dessa licitação restritiva, é a demonstração de que a gente tenha no mínimo 3 empresas competitivas instaladas nessa microrregião, que essa aquisição não resulte em preço superior ao nosso preço de referência da licitação e que esse objeto não esteja numa lista de restrições que a gente colocou como anexo do decreto, que são alguns objetos que a gente já previamente identificou que não haveria interesse público em fazer a contratação exclusiva local, como no caso de medicamentos, insumos, materiais odontológicos e alguns outros itens. A realização essa aprovação dessa lei foi feita com base num levantamento de mercado que foi feito pelo Sebrae e que esse levantamento é que permitiu então a gente identificar a existência de um mercado local fornecedor de micro e pequenas empresas suficiente para criar a política. E aí agora então, com base no decreto, nós estamos no momento de fazer alguns ajustes e a implementação de algumas medidas que são necessárias para realizar o convencimento dessas micro e pequenas empresas para que elas despertem interesse também na participação das nossas licitações. Então, entre as medidas a gente tem, por exemplo, a ampliação da divulgação das nossas licitações, não só as restritivas, mas todas as licitações que o município realiza, a instalação de um escritório local que é responsável, então, por fomentar a participação dessas empresas, identificar empresas interessadas, cadastrar ou orientar essas empresas a se cadastrarem no Oeste Compras, que é um site que recebe as informações das micro e pequenas empresas de toda a região, fazer parceria com a nossa associação comercial, então, para que também a associação comercial nos auxilie nesse trabalho de fomento de participação das micro e pequenas empresas locais, e essas medidas estão todas em andamento. Nós já fizemos 6 licitações com restrição à participação de micro e pequenas empresas sediadas aqui na região e identificamos que em algumas delas nós estamos tendo problema de participação justamente por conta de problemas na divulgação e no convencimento das empresas para que elas venham participar. Por isso essa retomada das regras que a gente tem no decreto, né, para fomentar e identificar quais são as nossas inconsistências e melhorar o processo. E como segunda medida, então, caso a gente não consiga fazer essa licitação restritiva, identificado que eu não tenho mercado fornecedor local com mínimo de 3 empresas, então essas mesmas medidas são feitas para a região oeste. Então hoje a nossa sequência naquelas medidas do artigo 47 da Lei Complementar 123, eu primeiro identifico a possibilidade de fazer a adoção da medida
para as micro e pequenas empresas da região Grande Marechal. Não identificando essa possibilidade, eu faço então a nova pesquisa baseado na região Oeste, fazendo então a aplicação das medidas para as empresas da região Oeste, e só na negativa dessas duas é que eu faço então a licitação para micro e pequenas empresas sediadas em qualquer localidade do Brasil. É isso, e a gente espera que com as novas medidas que estão sendo adotadas o nosso programa se fortaleça.